É bem verdade que a presença de Deus está em toda parte, e esse fato bíblico é chamado de onipresença divina. Bem sabemos que tudo é dele, para ele, por ele e nele foram criadas todas as coisas. Mas por que será que nos deparamos com muitos cristãos que literalmente exalam e intensificam essa presença do Pai ao chegarem em determinado local? Muitas vezes, na mesma igreja onde congregam, há muitas outras pessoas que cultuam ao mesmo Deus, porém não possuem a mesma qualidade dos irmãos citados anteriormente. Que mistério é esse que faz com que alguns suportem a ardente fornalha de fogo ou até mesmo passem sorrindo em meio ao vale? Bom, antes de darmos uma resposta concreta a essas perguntas, quero lhe dar um pano de fundo que irá lhe capacitar a entender toda a revelação que será passada aqui. O que é e o que significa estar na presença de Deus? O termo hebraico para presença é penim, que é biblicamente traduzido como presença exterior ou um encontro com a face. Quero lhe sugerir que existem níveis da gloriosa presença de Deus, ou seja, a presença onipresente exterior de Deus em toda a criação é totalmente diferente da presença dada por um encontro face a face com Ele. Tendo mencionado isso, veja comigo algumas outras verdades sobre a presença de Deus ensinadas nas Escrituras. A presença de Deus passa a residir em todos os que têm o Espírito Santo. Porém, Romanos 8, verso 9 e outras passagens ensinam que se o Espírito de Deus não está em você, você ainda não pode carregar a presença de Deus consigo. Muitos que estão na igreja, que estão cultuando a Jesus, ainda não tiveram um encontro face a face com o Pai. Desfrutam do nível 1 da presença de Deus, desfrutam de toda a sua onipresença, porém estão distante do segundo nível da mesma. Tudo isso porque falta o Espírito Santo. Mas será que isso é culpa de Deus? Será que Deus quem recusa lhe dar o Espírito? Será que Ele faz acepção de pessoas? A grande verdade é que Deus nunca negou o Espírito e jamais vai negar para ninguém. Ele afirma isso no seguinte verso: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará ao Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas, capítulo 11 e verso 13. É claro que Deus tem enorme prazer em dar o Espírito Santo. Mas então por que alguns não conseguem recebê-lo? E a resposta é: porque Deus não sonda a aparência, e sim coração. Ele não atende oração feita apenas com a boca, porém vazia de intenção no coração. O que fazer? Se desesperar e desistir de buscar? Não. Lute até descobrir o que tem faltado em você. Se realmente quer o Espírito Santo, então continue lutando e buscando. Quando conseguir, vai olhar para trás e dizer: foi muita pouca luta para ter algo tão precioso. O Espírito Santo vale muito mais. Deus pode revelar sua presença a qualquer pessoa da maneira que escolher. Ele provou isso com Moisés usando uma sarça ardente.
Ele provou isso com Elias de várias maneiras e também provou enviando um anjo ao encontro do centurião romano Cornélio. Bem, no final das contas, ele provou isso ao nos enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Essa verdade é a razão pela qual existem incontáveis relatos de Deus aparecendo para pessoas em todo o mundo hoje. Quando Deus revelar sua presença a você, você saberá e sentirá isso. Com uma eletricidade que corre em suas veias quando alguém marca um encontro contigo, o mesmo ocorre quando Deus se aproxima de você. Essa é uma das melhores maneiras de se sentir abençoado, não? Normalmente, você não pode prever quando Deus tornará sua presença conhecida a você. Pode ser em um grande evento evangelístico, numa reunião de oração ou enquanto você está caminhando ao ar livre. Mas é certo que ao chegar a esse momento, o mesmo será plenamente conhecido e revelado a você e às pessoas que estão ao seu redor. Como atrair a presença de Deus para a sua vida? Parece simples e verdadeiramente é. Pois para atrair a presença de Deus, basta você mortificar a sua carne e avivar o teu espírito. E como fazer isso? Negue-se a si mesmo e siga o Mestre. Não faça a vontade da carne, mas sim a do espírito. O que é mais fácil para o ser humano, se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? É claro que as segundas opções são quase sempre as mais cômodas e fáceis para nós seres humanos. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5, verso 17. Quando sua carne quiser falar mais alto que o Espírito Santo que habita em você, lembre-se que Jesus já pagou pela sua liberdade. Mesmo sem nunca pecar, Ele deu a própria vida para que deixássemos de agir pela carne e começássemos a ser guiados pelo Espírito. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós nos tornamos mortos para o pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Por isso, você já tem a vitória que precisa e a capacitação para nunca mais ser escravo do pecado. Como permanecer na presença de Deus? O caminho que nos leva à presença do Senhor não é fácil. Exige renúncia e sacrifício por parte daqueles que se propõem a carregar a cruz. Além disso, a ação de espíritos malignos que fazem de tudo para impedir que a presença do Pai se manifeste através de sua vida. Por isso é necessário que permaneçamos focados em nosso objetivo e alvo. Leia comigo 4 dicas práticas e pessoais que irei compartilhar para que você permaneça firme na presença do Pai. Confesse e peça perdão ao Senhor por seus erros diariamente. Esqueça um pouco as redes sociais, jogos e prefira buscar a Deus através de leitura bíblica, de louvores e através da comunhão com os irmãos. Tenha em mente o ditado de que seu ouvido não é pinico. Ao invés de ouvir notícias da TV, escolha ouvir a palavra de Deus. Seja sempre grato a Deus. Intencione esse sentimento em seu coração.
o poder da presença de Deus. A presença de Deus manifesta através da vida de alguém é literalmente notória. Essa presença traz junto às palavras do crente vida, poder e sinais de Jesus. Existem tantos nomes daqueles que ousaram viver na dependência da presença de Deus, tais como George Miller, John e Charles Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Billy Graham, Leonard Ravenhill, Kathryn Kuhlman e muitos outros. Esses viveram e propagaram uma fé incansável. Existem também muitos exemplos nas Sagradas Escrituras, como Gideão, Sansão, Davi, Samuel e os profetas, os quais pelo poder da presença de Deus conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam a fio de espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amado, entenda que o mesmo poder e a mesma presença de Deus que estava com os grandes profetas da Bíblia e do último século está disponível para você ainda hoje. Enfim, finalizo e espero que você tenha sido instigado a conhecer muito além do que eu reparti contigo aqui.